sou diretora financeira do Coletivo Paraciclo, e o Coletivo Paraciclo ele pauta a mobilidade ativa e a mobilidade sustentável, mas tendo como um desses modais principais a bicicleta, pautando a bicicleta, né? E a gente faz incidência política aí por melhores condições de deslocamentos ativos e saudáveis. Meu nome é Ana Valéria Ribeiro Borges, atualmente eu estou como diretora superintendente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. Eu sou engenheira civil, eu também sou servidora efetiva do Estado, né? E eu trabalho nessa área há mais de 20 anos. Eu trabalho basicamente com as áreas de infra, tanto a parte de mobilidade como a parte de saneamento também, a parte de mobilidade incluindo a parte de terminais rodoviários. Meu nome é Paulo Garcia, sou coordenador do Núcleo de Comunicação da Secretaria de Cidadania do Estado. A gente coordena as ações de comunicação da Secretaria, que é a Secretaria responsável por um grande projeto, que é o Territórios pela Paz e, por consequência, as Usinas da Paz. Então, ele tem caminhado um pouquinho para melhora, mas em passos muito lentos. A gente ainda encontra muita dificuldade. A gente teve um aumento significativo da malha cicloviária, porém as ciclofaixas não são respeitadas, ainda são invadidas por veículos motorizados. Ou seja, o ciclista ainda é muito desrespeitado no trânsito por parte de condutores de veículos motorizados, mas também ainda há uma estrutura muito carrocrata que, por mais que a prefeitura tente, ainda vai demorar muito para que a gente transforme Belém numa cidade que priorize o transporte ativo. Então, o que a gente está discutindo aqui é mudança de comportamento. É quando você está numa via, você também se colocar no lugar do outro. Aí você tem empatia. Porque o que acontece no trânsito, todos nós somos, por exemplo, vocês, quando saíram de casa hoje, vocês provavelmente eram pedestres. Aí no momento que vocês ingressaram no transporte público coletivo, vocês se tornaram parte do ambiente motorizado da via. E se alguém foi dirigindo ou usando a bicicleta, ele acabou mudando nesse modal. Então o que a gente percebe é que todos nós somos, em vários momentos, diferentes tipos de usuários da via. A questão toda é que nós temos que também olhar isso no momento em que nós estamos, por exemplo, dirigindo um veículo ou dirigindo um ônibus. A gente tem uma regra, no caso, no trânsito, que é você sempre, o mais forte, ele tem que sempre ter uma responsabilidade maior com aquele usuário mais vulnerável, o pedestre, o ciclista. Mas por que isso? É porque é uma questão física, né? Imagina só, você é muito maior, você é muito mais pesado. E numa bicicleta, eu estou muito mais vulnerável. Então, quando você está num carro e ocorre uma batida, por exemplo, a 40 km por hora, entre dois veículos, você percebe que você pode ter uma batida, mas ela pode não ter, assim, uma gravidade tão alta, né? Até 40 km, mais ou menos. Mas imagina só, um veículo a 40 km atingindo o pedestre, atingindo o usuário. É diferente, é questão física, né? Isso é muito mais leve, ele bate, né? Eu tenho um quadro muito mais grave. Então, uma das nossas principais pautas é pedir respeito no trânsito para todos os modais, não só para nós enquanto ciclistas, redução de velocidade e compartilhamento das vias. Mas principalmente, e aí eu sempre falo que a gente cobra muito infraestrutura cicloviária, mas a gente, acima de tudo, e o mais importante, é o respeito no trânsito. Porque a Belém, para chegar a 100% de infraestrutura cicloviária, vai demorar muito, muito. Tem ruas que eu diria que é até impossível. Eu pedir que implante uma ciclovia aqui seria um absurdo, porque aqui a gente não tem água encanada. Mas a gente também tem que discutir a nossa responsabilidade também como cidadão. Porque senão eu estou sempre transferindo para o outro a responsabilidade sobre um ato que é individualizado. Transferir a responsabilidade para terceiros, ela nem sempre é a melhor solução. O poder público ele tem a responsabilidade do fato, assim como todos nós também o temos. Então, por exemplo, eu vou fazer um caso clássico.
que a gente vê? Todo mundo não sabe que você não pode utilizar uma calçada, motocicleta? Todo mundo não sabe que ciclovia, ciclofaixa é para bicicleta? Mas não é isso que a gente vê. Então, campanhas de trânsito, você já teve várias, você tem vários materiais que falam sobre isso, mas as pessoas continuam fazendo isso. Por quê? Porque às vezes você acha que o seu tempo é mais importante que o tempo do outro. Então, aí a gente está vendo uma visão muito particular, muito individual. Sabe aquela coisa quando o que eu tenho que fazer é mais importante que todo mundo? Mas quando a gente está tratando de uma cidade, a gente tem que também seguir as regras. Uma das placas que eu acho que vocês vão ver no percurso por aí, que a gente implantou enquanto coletivo Paraciclo, é mostrando que o deslocamento da população negra e periférica é o mais afetado pelos efeitos da crise climática. Então, deslocamento, mobilidade urbana é uma das pautas principais quando se fala em combater a crise climática. Primeiro porque o carro é um dos maiores emissores de gases poluentes do mundo. A gente sabe que tem um circuito ali da COP em que as obras vão acontecer tudo ali, que tudo vai acontecer, mas a gente sabe também que ônibus novos virão, e aí a gente fala de mobilidade de uma forma geral, então o transporte público é um dos principais meios de locomoção, principalmente da população periférica. Como a gente realmente quer esta mudança, né, que vai ter realmente um alto impacto em termos de mudanças climáticas, e tem que ter, porque o transporte é um dos maiores produtores dos gases de efeito estufa. Né? Isso tanto no transporte individual como no transporte coletivo. Então, como é que nós vamos fazer essa mudança gradativa, mas garantindo que todas as regiões do país tenham esse acesso garantido? Então, é por isso que eu entendo que isso tem que ser discutido e a gente tem que discutir nas diversas esferas do governo. Né? Porque, por exemplo, o Brasil ainda não produz a bateria do ônibus elétrico, a gente continua importando. Então, não é só a mobilidade, quando eu discuto a mobilidade, mas eu estou discutindo a política industrial do país, a política tributária, entendeu? Eu estou discutindo tudo aquilo que permeia a implantação de uma mudança de matriz energética. O transporte, ele precisa evoluir. A gente precisa conseguir chegar e atender as ilhas. Nós precisamos integrar o transporte fluvial com o transporte rodoviário, com o transporte terrestre, para ser mais clara. Porque eu tenho usuário nas ilhas que estudam, que trabalham no continente. Como é que esse usuário se desloca? Então, quando a gente fala de equidade, a gente está falando isso. A gente olha para todo mundo, mas eu preciso ter pesos diferentes e ações diferentes para conseguir fazer com que vocês, que têm algumas circunstâncias que os distinguem, eu consiga analisar de uma forma similar. Priorizar os veículos, e não só a bicicleta como transporte ativo, mas todos os modais. 33% da população brasileira, 33%, ou seja, a maioria da população brasileira se desloca a pé. Eu estou diretora-presidenta da União de Ciclistas do Brasil, então a gente sabe que outras capitais estão pautando também, independente da COP ou não, e a gente entende que enquanto isso não for priorizado, os modais ativos, a gente não vai resolver problemas não só de deslocamento, mas as questões climáticas também, as questões de alagamento, enfim. O que eu vejo como legado? Aquelas obras estruturais que vão nos permitir talvez um reposicionamento em relação aos vários pontos, entendeu? Mas a questão de melhorias no sistema viário, tudo isso é programa de governo. Isso independente de COP. É óbvio que com a COP nós temos uma janela de oportunidades diferentes. E nós temos que aproveitar. É o nosso exercício como cidadão, entendeu? A gente não pode deixar parar aí. A gente tem que cobrar. Você tem que conhecer o programa de governo. Você tem que cobrar isso das autoridades. Da mesma jeito que a gente cobra em outras circunstâncias, para outras autoridades. A gente também tem que cobrar da nossa cidade.
Então, as Usinas da Paz elas são um grande complexo comunitário e lá a gente agrega diversos temas, diversas atividades e com a COP30 a gente também vai trazer essa população para dentro da Usina da Paz. Então, as atividades podem ser feitas dentro do teatro, dentro do ginásio. Então, todas as atividades que a gente possa fazer e agregar para a população, a gente consegue fazer isso dentro da Usina da Paz. Então, a gente faz o convite por meio das redes sociais, por meio dos grupos de WhatsApp e a gente vai fomentar essas atividades, com certeza, com a programação da COP30 para dentro da usina e, claro, convidar a população também. As Paz vão estar abertas para isso, para receber também oficinas de parceiros de fora e eu acredito que vai ser algo bem fantástico para a gente trabalhar isso e fomentar também com os moradores, porque isso que é o projeto mais importante, assim, o que a gente percebe é o trabalho que a gente faz com essa comunidade, né, e o retorno que a gente tem, porque esses moradores cobram também alguns temas, então eles já estão cobrando temas também da COP30 e aí é a nossa obrigação, enquanto Estado, trazer esses tipos de serviços para esses moradores. Uma das ideias que eu achei fantástica do governo e dentro da Usina da Paz, que eu vou falar como propriedade, né, que a gente trabalha lá dentro, é curso de inglês para moradores locais e para quem tem pequenos comércios que já pode trabalhar, né, a questão da língua para pessoas que vai vir de fora e vai vir muita gente de fora para esse evento. Então, assim, qual é o trabalho? Ofertar cursos de língua, principalmente de língua inglesa, né, de língua inglesa e espanhol, para moradores ali do entorno da usina, moradores de bairros periféricos, para que esses moradores já possam pensar, né, em como eles podem conversar e dialogar com essas pessoas que estão vindo de fora.